Oi gente, aqui é a Yasmin. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como aprender inglês sozinho em casa, porque é basicamente a forma como eu estou estudando, então eu acho que nada melhor do que trazer aqui as dicas que eu tô aderindo pra mim, tô vendo que tá funcionando e compartilhar com vocês, né? Bom, eu não tô no nível iniciante do inglês no caso, mas essa dica vai ajudar a qualquer nível, né, no geral, desde que você esteja querendo aprender já basta, não importa o seu nível. Porque já faz muito tempo em que eu ando assim, estudando, não tão assim focada, mas sabe assim, absorvendo conforme toda a exposição que eu ando tendo, além de vez em quando tendo aqueles focos de estudo e tal, mas eu tenho tido uma consistência em consumir o conteúdo de inglês, sabe? Então eu vejo que o meu nível tem melhorado muito, eu consigo entender muito mais coisas hoje em dia do que antes era impensável e eu fui avançando assim sem nem perceber, então eu cheguei à conclusão de que eu quero melhorar de fato, assim, focar nisso, porque se sem um foco tão grande eu já tô bem, imagina, né, focando nele de fato, né? Então eu separei aqui algumas dicas e a gente vai vendo. A primeira dica que eu acho que é a essencial é a de um curso completo e gratuito que vai te dar o norte necessário para você saber por onde começar e até mesmo por onde ir terminando, assim, tá? Porque não é tão simples assim. Os seus estudos. Até porque quando a gente vê que a gente não tem, tipo, as condições necessárias para estar num curso de fato de inglês, seja ele online ou presencial, mas assim, aquilo de pagar, sabe? A gente dá aquela desmotivada, parece então, tipo assim, pronto, é impossível eu aprender inglês. Mas hoje em dia já temos opções de cursos gratuitos que, honestamente, eu acho que são muito boas, que é o Cultive. Eu já falei disso dele no meu primeiro vídeo do canal, mas era em relação a vestibulares. Mas ele também tem a questão de inglês, tanto para vestibulares como para quem quer aprender de fato. São sessões separadas, inclusive. E até mesmo hoje em dia são duas sessões diferentes, já para reforçar, sabe? Eu vou deixar aqui na tela, em algum lugar, para vocês verem mais ou menos como que é. Então, assim, o curso do Cultive vai do básico, iniciante, até o avançado. Tem, assim, basicamente todos os assuntos que você precisa pra estar estudando e estar conhecendo o idioma pra, de fato, conseguir ser uma pessoa falante de inglês, né? Então, assim, eu acho que ao utilizar isso, e é totalmente gratuito, ok? Não tem absolutamente nada pago, podem ficar, assim, tranquilos, tá? Então eu acho que é essencial que você vá lá, se inscreva ou baixe o aplicativo no seu celular. Tem as duas opções, computador e celular, e comece os seus estudos por ali, porque eu acho que já vai dar um ótimo ponto de partida para absolutamente tudo. Eu acho que assim, teve determinada aula, nada melhor do que você praticar o que você acabou de estudar. Então, no Google você acha tudo. Isso aqui é padrão, todo mundo sabe disso. Você vai lá e procura exercícios gramaticais sobre X assunto, sabe? E só isso já vai ajudar você a absorver aquela regra, porque é a parte mais chatinha, né, gente? A segunda dica é uma coisa assim, que hoje em dia vai parecer meio óbvio, sei lá, mas eu acho que a gente pode usar isso ao nosso favor, que é o nosso querido e amado ChatGPT. Sim, gente, além do cronograma do Cultive, que tem lá tudo certinho, você também pode usar o ChatGPT para ir estudando outras coisas, ou até mesmo usar em conjunto, ou você não quer o Cultive, etc., que é seu próprio cronograma, que você também pode usar as aulas do Cultive assim, tá? Você não é obrigado a seguir algo assim, tá? Enfim, fica a seu critério, estou dando aqui o que eu sei. Você entra no ChatGPT e digita lá: preciso de um cronograma de, assim, semanal, de segunda a sexta ou 7 dias da semana, sobre o nível iniciante de inglês. Eu tenho, aí você vê quantas horas disponíveis você tem por dia. Eu tenho tantas horas disponíveis por dia. E aí ele vai separar, basicamente, uma lista com o seu horário certinho. Eu vou até mostrar aqui pra vocês.
E tipo assim, eu vou montar minha rotina, você pode simplesmente pedir pra ele lista de conteúdos, por exemplo, nível iniciante, A1, que essa é a separação, né? Você pode pesquisar como é a separação do inglês. Aí você pega o primeiro tópico, que é o A1, e coloca lista completa de conteúdos de inglês nível iniciante. E ele vai te passar, gente. É simples, eu vou passar aqui adiante e vocês vão ver. E aí, a partir disso, você pode novamente pedir pra ele montar a sua rotina nisso. Porque nada melhor do que usar ele ao nosso favor, né, gente? A terceira dica é, ao mesmo tempo que a mais óbvia, é a que muita gente, inclusive eu, pequei por muito tempo, que é não vivenciar o idioma. Como eu falei pra vocês, eu consegui melhorar o meu nível, assim, sem perceber, simplesmente com essa forma. Que você vai basicamente se rodear disso, sabe? É igual aquele pessoal que vai pro intercâmbio e fica tipo, eu aprendi basicamente tudo que eu sei graças a isso, porque eu tava convivendo. Você vai fazer isso, a diferença é que você não vai conviver com pessoas de fato, né? Mas tudo ao seu redor, que hoje em dia a tecnologia tá no nosso dia a dia, 24 horas por dia, vai estar nisso. E aí como eu faço isso? Primeiro, pega o seu celular e coloque em inglês. Sim, gente, isso aqui parece meio bobo, mas já vai ajudar a gente a adquirir um vocabulário que, assim, normalmente a gente não pensa. E a gente já sabe usar o nosso celular, então acaba sendo muito automático a maioria das coisas. Então você vai ter aquele esforço para conseguir entender o que está sendo aquilo ali. Você pode pesquisar, você pode até entender de fato na vivência, e você vai acabar sendo um vocabulário totalmente natural, porque você usa o seu celular toda hora. A quarta dica é aplicativos. Vou fazer recomendações de aplicativos gratuitos. São 3. Os 3 têm a versão premium, que você tem que pagar ali. Eu nunca paguei, mas eu uso eles. E assim, não tô precisando pagar. Se eu pudesse eu pagava, né? Mas assim, não é necessário, tá, gente? Eu uso ele assim e não precisa. O primeiro, o mais famoso de todos, o Duolingo. Sim, gente. Mas o que eu vou aprender com aquilo? Gente, o vocabulário, você aprende demais com aquilo. Sério. Eu já tô numa ofensiva de uns 350 dias, talvez um pouquinho mais. Sim. E, assim, o meu vocabulário aumentou demais. Inclusive, eu consegui até, assim, memorizar. Não é memorizar, é conseguir absorver, entender mais algumas partes da gramática básica, né, no geral, assim, para frases, etc. E que você vai até aplicar, você vai conseguir ver em textos, etc. a partir do Duolingo, porque ele vai usando, ele vai fazendo da repetição, que é uma coisa super necessária. Inclusive, o que você estudar, seja no Coachio, por conta própria, a partir do chat, você tem que, depois de um tempo, fazer toda a recapitulação, porque você não vai, tipo assim, vi um dia daquele assunto e eu nunca mais vou voltar, ou fiz uma lista de vocabulários e adeus. Não, você vai esquecer. Você tem que ter a constância, você tem que ter uma época assim para aquele reencontro com o assunto que você estudou. Inclusive, se você for fazer o seu cronograma no chat, acho legal você falar, tipo assim, separe um dia para eu fazer, tipo assim, estudar assuntos já vistos, sabe? Porque assim você não esquece e você vai conseguir te ajudar bastante. O segundo aplicativo também é, assim, conhecido, mas eu acho que não tanto quanto o Duolingo, ou pelo menos não tão falado, que é o WeLingua. Gente, eu acho que esse aplicativo, ele é, assim, muito completo. Não tão divertido quanto o Duolingo, né, que tem toda aquela interação com outras pessoas, é como se fosse um joguinho, você tem as suas metas diárias pra você seguir, né, assim, suas atividades para chegar no fim do mês e ganhar a medalhinha. Você não tem, tipo, aquela contagem, né, assim, aquela interação com os amigos que você segue. Mas é um aplicativo, eu acredito que muito rico em conteúdo. Eu gosto muito das explicações deles de gramática, conforme você vai fazendo. Eu acho que, assim, vale a pena. E ele tem um teste de nível para você começar, então você responde umas perguntinhas, caso você não saiba exatamente qual é o seu nível.
E aí você começa de fato. E aí você pode selecionar qual a sua meta semanal. Lá é metas semanais. E aí você fala, tipo, quero fazer tantas atividades na semana. E aí ele vai ver se você fez ou não. O terceiro aplicativo, ele não é mais, assim, tão de constância quanto os outros dois. Mas ele é bem legal, principalmente pra você que já tá, assim, descobrindo um vocabulário legal, que é o Bilíngua. Eu acho que se fala assim, gente, é assim, Bilíngua App. Mas é só um A, Bilíngua App. Será que é assim? Enfim, ele vai ter uma gama de textos onde você, na biblioteca, porque nas outras sessões é pago. Mas você consegue usar tranquilamente na biblioteca. E aí ele basicamente vai ter a história em inglês, ou no idioma que você quer, e em português. Aí você dá pra fazer aquela comparada. O legal é que você vai acompanhando a história, que são, assim, você escolhe os temas que você gosta. Então a partir disso ele faz a recomendação de quais são gratuitos e tal. E tem bastante opção, gente. Eu acho que, assim, dá pra começar a sua leitura basicona ali, sabe? É um bom ponto de partida. E aí você escolhe os temas que você gosta, escolhe lá a indicação. E ele também tem uma meta, você pode colocar, tipo, 3 por semana. E tem as outras opções, eu não lembro, porque eu marquei 3 por semana. Mas você pode fazer mais, obviamente. É só a meta pra você, né, se manter motivado. Então, assim, você vai conseguir, assim, descobrir um novo vocabulário. Você vai poder ver como tá sendo usado aquelas regrinhas que você aprendeu nos textos. E eu acho isso muito legal, principalmente porque você, né, vai escolher lá o que você gosta de fato. E, obviamente, o nosso querido YouTube. Gente, eu acho que nesse aqui você tem que dividir ele em duas coisas que você vai usar. Aulas, porque nada melhor do que complementar os seus estudos com, assim, a infinidade que o YouTube tem. E aí, assim, tem pra todos os gostos de professores, sério. As aulas, assim, são infinitas que você goste. Eu tenho meus favoritos, você vai ter os seus, porque tudo é questão de você procurar, né? Por exemplo, você procura o tema ou playlists já prontas de aulas, e aí você vai ver, por exemplo, eu gostei desse professor, entendi, esse aqui já não me pegou tanto, e aí você vai conseguir, né, sacar, assim, o que funciona pra você no YouTube. E você não pode esquecer o outro jeito de usar o YouTube, assim, pra você aprender, que é a parte mais legal, que são, assim, vídeos que você gosta de ver. Eu, por exemplo, gosto de acompanhar pessoas falando de livros, dia a dia, sabe? Tipo assim, vlogs. Assim, é muito legal que com o tempo você vai conseguindo acompanhar isso. Você vai conseguindo acompanhar o que ela tá falando. Vai ser uma coisa assim, automática, sabe? Você vai tendo aqueles insights, porque você não precisa ver vídeos disso, você vai escolher o que você quer, tá bom? Relaxa, não precisa ser maçante pra você. Mas eu acho essencial a gente ver sobre assuntos que a gente gosta, porque vão ser coisas que, querendo ou não, em toda essa vivência, vai ser o que tá acompanhando a gente. Então, nada melhor do que você começar a partir daí. Com o tempo, meu inglês já tá muito bom, eu vejo sair de olhos fechados, né, já tá muito bom. Seguindo assim, assistir sem dificuldades, juntando todo esse combo das aulas e tudo mais. E aí você vai poder explorar novos assuntos, por exemplo, você vai poder procurar canais de política, canais de assuntos mais, assim, difíceis, que não tão um vocabulário tão, assim, acessível, né, não é tão do dia a dia, pra expandir, porque, né, a gente não pode também ficar focado só naquilo, assim, que a gente acompanha, só coisas básicas de convivência, porque assim a gente acaba não tendo uma expansão do nosso conhecimento sobre o idioma. Agora, livros. Sim, gente, eu acho que é essencial que a gente leia livros, mas você não vai ser assim maluco de começar logo no início dos seus estudos, tipo assim, você não tá sabendo nada, e aí você já vai começar a ler um livro, isso vai te desmotivar. Então assim, espera um pouquinho, dá uma estudada, faz assim umas aulinhas assim no Duolingo, vai conseguindo um vocabuláriozinho assim, sabe? E aí, depois de tipo 1 mês, 2 meses, eu acho que já tá no ponto. Mas obviamente se você quiser tentar, cara, se você vê que não vai te desmotivar, vai te motivar a assim, estudar mais porque eu quero entender aquele livro, também vai, cara. É muito de personalidade, mas assim, geralmente as pessoas se desmotivam. Então assim, veja o que funciona pra você. Essa é uma grande questão de estudar sozinho.
ver o que funciona pra você. Mas, assim, mesmo que você já tenha uma noção de inglês, ou você quer dar cara a tapa e aprender logo de cara, assim, já começar um livro assim, não escolha um livro difícil. Tipo, você não vai escolher, sei lá, um clássico. Não vai escolher um livro assim difícil, que vão ter palavras difíceis. Você vai escolher um livro que seja, sabe, aqueles que a gente lê bem rápido, que assim, você não consegue parar de ler, que é aquela leitura dinâmica, sabe? Você vai escolher livros que são desse tipo. Porque assim, não adianta você começar com uma coisa muito difícil, porque da mesma forma que caso você não saiba nada do idioma e dar cara a tapa tem um alto risco de você se desmotivar, se você pegar um livro difícil, cara, quem vai ter paciência de ficar a cada palavra procurando uma coisa? Não. Primeiro, a gente tem que começar sendo realista com o nosso nível, sabe? Então, assim, Percy Jackson, O Pequeno Príncipe, eu sei que o idioma dele é francês, mas você pega a versão lá em inglês. Eu acho assim, é um livro curto, um livro fácil. Percy Jackson é super legal, cara. Você consegue, em português, você lê rapidinho. Em inglês, ainda tô nessa jornada. Mas não são palavras difíceis, são assim, é um vocabulário super legal, super prático. E aí, assim, as palavras que você não souber, você vai pesquisar, mas você não vai pesquisar palavra por palavra, você vai, assim, coisas pontuais, né? Porque inglês não é tradução literal, palavra por palavra, e sim o contexto todo da frase, né? Com o tempo a gente vai entendendo isso. Agora, eu acho que um ponto importante, e que, assim, é super óbvio, e às vezes a gente não leva em consideração, a música. Eu acho que, assim, a gente consome muita música em inglês, muita. Então, nada melhor do que usar isso ao nosso favor. Você, assim, essa é uma particularidade minha. Eu acho legal você pegar a letra da música e escrever num papel. Porque eu acho que a gente estudando sozinho, a gente vai usar muito só, assim, celular, computador, a escrita. Eu acho interessante eu também ter a facilidade de escrever no papel o idioma de inglês. Por exemplo, eu escrevo de olhos fechados em português, mas em inglês eu vou ficar meio, tipo, travada, porque eu não tenho aquela prática. Então eu acho legal escrever ali. Assim como você também pode escrever trechos, textos legais ali que você viu, contos, mas vamos focar em música. Então, a partir disso, você escreveu, aí você pode tentar fazer a sua tradução ali com o que você já conhece, você pode pesquisar palavras novas que você não conhecia, isso vai te ajudar, e é legal, cara, todo mundo gosta de música. Além de que você vai ouvir, vai tentar reproduzir o que você tá falando, isso vai te ajudar tanto na conversação quanto no ouvir, e outra coisa que vai te ajudar no ouvir, podcasts. Eu não sou muito dos podcasts em português, nem em inglês, mas eu tô começando pra melhorar, né? Mas é legal, você tem que escolher de um tema que você goste. Eu escolhi um só até agora, que é este aqui, porque eu amo ela no YouTube. Então, assim, nada melhor do que acompanhá-la, o que ela fala, no podcast dela. Então, assim, você pesquisa listas, veja recomendações, vê se o famoso que você gosta não tem um podcast. Hoje em dia todo mundo tem um podcast. Então, assim, tudo questão de pesquisar. E aí você vai ouvir. No início pode ser que você não entenda muita coisa, mas assim, você vai treinando o seu ouvido, sabe? Eu acho que isso é uma coisa importante. Principalmente porque eles vão estar falando e, assim, uma coisa mais dia a dia, não vai ser como num filme, etc. Mas agora vamos pro outro tópico. Desenhos, filmes e séries. Eu acho legal começar por desenhos, porque, assim, o que a gente vê quando tá aprendendo português assim que a gente nasce? Desenhos. E a gente não nasce sabendo português. Então, o caminho mais óbvio também é começar a ver a linguagem de desenhos. Mas você escolhe um desenho que você goste, tá, gente? Sabe, por exemplo, um desenho que você já viu aí na TV, provavelmente ele tem como idioma base o inglês. E aí você assista ele assim. Você pode, no início, por exemplo, pega o primeiro episódio, vê com a legenda em português. Aí depois você reassiste com a legenda em inglês. E aí você vai vendo, você já vai saber do que se trata. E aí você vai vendo. Com o tempo você só vai ver em inglês. Que essa é a intenção, tá? Se você já puder começar assim, perfeito. Mas enfim, veja o que funciona.
E aí você vai aprendendo isso. Depois dos desenhos, ou até em conjunto, você vai para as séries, especificamente sitcom, porque nada mais fácil do que uma boa sitcom. E não faltam opções. The Office, How I Met Your Mother, Friends, tem tantas, que assim, eu acho que é o que não falta, é a opção de sitcom para todos os gostos. Sempre vai ter uma que você vai gostar, ou mais de uma. No caso, eu gosto de todas, já assisti um monte. E aí, obviamente, você vai para os filmes. E aí você vai escolher filmes que você gosta, que você já assistiu, tá? Não começa com uma coisa que você nunca viu. Pegue filmes que você já viu, animações, filmes de fato. Pegue os que você já conhece. Você já vai ter um conhecimento, já vai conseguir fazer associações, já vai conseguir ter um grau de entendimento maior. Então eu acho que é válido você ver, assim, filmes que seja... Sabe aquele que você reassiste sempre? Começa por eles. Aí uma coisa que eu acho que, assim, provavelmente já tá inserido na sua vida, se não estiver, vai ser super legal de inserir jogos. Em inglês, tá, gente? Coloque em inglês, caso você já jogue, seja em português, coloque em inglês. E aí você vai ser meio que, assim, obrigado a condicionar o seu cérebro a pensar em inglês ali naquele jogo. Com o tempo vai ser natural. Muita gente aprende inglês só com jogos. Conheço umas 5 pessoas assim. Então, assim, eu acho que é muito válido. Eu mesma tenho que colocar mais jogos no formato de inglês na minha vida. Então, gente, pra finalizar, além de tudo isso, reforçando, redes sociais. Começa a seguir gente, cantores, gente, assim, influencers, sabe? Mas, assim, sempre com um nicho que você gosta, tá bom, galera? Pra não dar aquela desmotivada. E eu acho válido você ter a parte da conversação. Mas, né, cara, eu tô estudando sozinho, como que eu vou conversar? Conversa sozinho. Assim, não sei vocês, mas eu gosto de repetir, assim, as coisas que eu tô aprendendo ali. Você tá vendo na aula, você tá repetindo, você tá ouvindo a música, você vai repetir, você tá vendo um vídeo, você pode repetir. Você pode repetir. Você tem vídeos específicos sobre, assim, treinando conversação. Acho válido você, sabe, dar uma procurada nesses vídeos. Nos aplicativos como o Duolingo, você pode ir escutando e repetindo para você treinar o seu, assim, o seu falar, né? Porque eu acho que isso é essencial. Não adianta a gente saber toda essa parte e não conseguir aplicar. Uma coisa também que é válida, caso você seja daqueles que gosta de escrever, um diário em inglês, onde você vai escrever o seu dia. Óbvio que no início vai estar meio complicado, mas com o tempo você vai conseguir ver os erros que você fez. Você vai conseguir escrever textos mais fluidos. Isso é legal. E assim, gente, para finalizar, de fato agora, vou repetir e ser super chata com isso. Você tem que ver o que funciona para você. E a tentativa e erro, gente. Não, você não vai aprender inglês do dia pro outro, você não vai aprender em 3 meses, como tem gente que fica falando isso daí. Você vai ter que conviver. Então, assim, constância. Mesmo que você não possa estudar todos os dias, não tenha a rotina mais disponível do mundo, como eu dei muitos exemplos aqui, dá pra você ter no seu dia a dia o idioma ali. Então, assim, seja realista com a sua rotina. Não adianta você, nossa, eu vou estudar 5 horas por dia e é isso. Assim, mesmo que você tenha 5 horas por dia disponível, provavelmente logo de cara você não vai aguentar estudar 5 horas por dia. Assim, seja realista, tá? No começo, comece com pequenas metas. E aí você pode ir avançando se você tem essa rotina mais disponível. Não tem a rotina disponível? Não é o fim do mundo. Você vai incluir o que der na sua rotina ali pra você ter aquela vivência no idioma. Eu falei isso umas 500 vezes no vídeo, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas enfim, separe, seja realista. Só posso dar 1 hora por dia, meia hora por dia. Veja ali o que dá pra fazer dentro do que você pode. O que você não vai fazer é ficar sem estudar o que você quer, né, galera? Ainda mais tendo todos esses meios. Então, assim, veja de fato o que dá pra fazer com o que você tem ali. E a partir disso, bons estudos, tá, galera? Eu tenho a intenção de trazer depois um study vlog assim, me dedicando ao inglês, sei lá, por uma semana, não sei, pensando.
Mas, vamos, quem sabe, né, nos próximos vídeos. Se você tiver alguma pergunta, alguma recomendação, alguma comentário de sua experiência no inglês, deixa aqui. E assim, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário. E é isso, gente. Bons estudos!